Então, Joinville, que está aí no processo do concurso público pela banca Sebrasp, estamos aí em reta final de estudos, já tivemos grandes conversas aí em relação ao edital que foi lançado de conteúdo e hoje nós vamos aí trazer um pouquinho sobre o currículo aí do município de Joinville. Então teremos aí o currículo de Joinville. E o que traz esse currículo aí de Joinville? O currículo de Joinville, ele está aí dividido, relacionado aí com as etapas da educação infantil. No contexto da educação básica, ele tem, entre o tópico 1, ele tem os temas contemporâneos, ele tem a concepção e a organização dos espaços, ele tem a organicidade, a sequencialidade, a articulação das etapas e ele tem as tecnologias educacionais. Nas modalidades de educação, que nós vamos ver um pouquinho também, eu tenho a educação especial, a educação do campo e a educação quilombola e juntamente a educação de jovens e adultos, que está aí permeada aí no documento do currículo de Joinville. E a gente vai trazer entre as etapas também, nós temos aí a educação infantil e o ensino fundamental. Então, dentro de um documento macro, eu tenho as etapas sendo educação infantil, fundamental e médio, mas no município, no currículo de Joinville, eu tenho educação infantil e o fundamental, nas modalidades educação indígena, educação quilombola, educação de campo, educação especial e de jovens e adultos. E aí, o que traz esse documento aí em questão de percurso formativo, equidade, diversidade e inclusão dos sujeitos, a educação integral como uma formação e desenvolvimento desse sujeito nessa humanização global aí, uma educação básica que versa aí sobre esses aparatos e trazendo a avaliação de aprendizagem. Que avaliação é essa? Como que o município aí de Joinville está trazendo esses movimentos que é um redimensionamento da ação das aprendizagens pedagógicas que deve assumir esse caráter aí processual, formativo, participativo e contínuo. Então, a avaliação aí no município de Joinville, ele traz esses aparatos de formação, continuação e trazendo um caráter de cumulativa e diagnóstica, trazendo e a formação continuada que nós vimos há pouco aí, a BNC, formação continuada, que é um conteúdo, ele se entende, ele é entendido como um processo permanente, ele se permite nesses contextos formativos, informativos, de vivência, atualização e trazendo aí, considerar esses diferentes aspectos da instituição, os saberes e as experiências profissionais. E nós temos aí, a Prefeitura trouxe muito fortemente para o edital, trazendo aí a BNC de formação continuada para os professores, profissionais da educação. E o que traz a BNCC também, que é dentro dessa educação básica, ele traz o quê? A gestão democrática. E aí a gente precisa seguir orientações aí desse documento macro, considerando a sua prática aí como uma realidade que vem da comunidade atendida como um todo. Perceber essas vozes, trazer esse diálogo, considerando aí as particularidades aí da sua região, considerando as manifestações culturais e regionais. Então, e para finalizar, eu trago como eixo aí da educação básica de Joinville, eu trago sobre a educação integral. Diferente de educação em tempo integral, eu trago a educação integral, que justamente é o desenvolvimento humano global, que é trazer assumido por essa visão plural aí de sujeito, por essa pluralidade, por esses encontros diversos, pela singularidade que está atrelada a esse plural, esse tempo também, né,
esse integral do estudante, o que é esse sujeito, que ele é emocional, que ele é afetivo, que ele é social, que ele é cognitivo, que ele é considerado um sujeito de aprendizagem que está entrelaçado aí por todas essas situações vividas no contexto social. Trazendo essas questões formativas, desse percurso formativo do sujeito, a gente vai pensar, eu trouxe uma questão aqui da banca, que é a banca da Sebrasp, de pensar o quê? Esse desenvolvimento humano, já que a gente trouxe a educação básica aí de Joinville, do que ela está atrelada a esses percursos formativos, a formação do professor, essa educação integral, essa diversidade humana, eu vou trazer o quê? Eu vou trazer para a gente pensar que um dos pesquisadores do desenvolvimento humano que destacou por transitar aí por várias áreas do conhecimento, como a biologia, a filosofia e a psicologia, dedicou-se à compreensão. Então, olha, só no enunciado eu consigo trazer elementos de estudo para pensar essa educação, esses pensadores e teóricos que trouxeram essas áreas do conhecimento. Esse pesquisador do desenvolvimento humano dedicou-se à compreensão da aquisição de conhecimentos desde a infância até a idade adulta. Uma das contribuições desse pesquisador suíço foi a definição de 4 estágios. Então, quem é o pesquisador que fala dos estágios de desenvolvimento humano? Mas esses estágios, porque eu tenho outro pesquisador que fala das crises, da zona de desenvolvimento iminente e proximal, e eu tenho os processos, os estágios de desenvolvimento humano. E aqui ele está falando dos 4 estágios de desenvolvimento humano, trazendo o sensório motor, o pré-operacional, operacional concreto e o operacional formal. Eu tenho aqui como opções Winnicott, Piaget, Freud, Vallon e John Dewey. E aí, dentro do enunciado, eu tenho Piaget, que é o teórico. E aí, trazendo novamente a redação do enunciado para o estudo, que a banca gosta de fazer essa troca, traz aqui para o enunciado o nome do autor e traz as opções como enunciado. Piaget, que ele é um pesquisador do desenvolvimento humano, assim como Vygotsky também, como Vallon, quais as experiências que o sujeito humano, John Dewey, ele traz as experiências, as vivências como percurso de aprendizagem. Eu tenho aqui, para Piaget, as várias áreas do conhecimento de Piaget, como a biologia, a filosofia e a psicologia. Ele dedicou-se o quê? A compreender a aquisição do conhecimento da infância até a fase adulta. Que uma das contribuições desse suíço, daí eu já coloco aqui que ele é um suíço, a definição dos estágios, dos 4 estágios. Sensório motor, deem uma estudadinha também no que se trata o sensório motor, o que se trata o pré-operatório, o operacional concreto e o operacional formal. A banca costuma também colocar redações trazendo elementos trocados dos 4 estágios. Trago mais uma nova questão para a gente pensar também sobre os teóricos, trazendo o quê? Morto precocemente por pneumonia, esse pesquisador do desenvolvimento humano, então Piaget também foi um pesquisador do desenvolvimento humano, agora eu trago outro pesquisador que precocemente morreu por pneumonia, foi influenciado pelas ideias de Karl Marx e Friedrich
Friedrich Engels apresentou uma perspectiva em psicologia e integra o ser humano enquanto corpo e mente, ser biológico e social, carregado de aspectos do desenvolvimento humano e dos processos históricos. Ele participou da criação do Instituto de Defectologia e considerava o espaço escolar como privilegiado para o desenvolvimento da criança. O texto precedente versa sobre Paulo Freire, Skinner, Celestin Freinet, Rousseau ou Vygotsky. E aí eu tenho as contribuições de Vygotsky, que morreu precocemente de pneumonia, foi influenciado pelas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, e ele apresenta a questão da relação corpo e mente. Então a gente tira do texto as principais informações: corpo e mente biológico e social. E aí nós temos também, nesse autor, no Vygotsky, nós temos a zona de desenvolvimento proximal, privilegiado pelo desenvolvimento da criança. E a gente tem aqui, com a participação de Elkonin, e aí a gente vai trazendo outros elementos, da periodização do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento humano. E aí, tenho mais elementos aí para me debruçar sobre as condições do nosso pesquisador do desenvolvimento humano, Vygotsky. E fica a dica aí para a gente pensar essas condições de estudo, buscando aí as participações, as contribuições de Vygotsky para o desenvolvimento, principalmente aí da teoria histórico-cultural de desenvolvimento, se debruçar bem sobre essas condições, né? A gente traz aí um aparato mais o que vem trazendo das bancas, mas para quem tem aí o interesse de buscar outros elementos para aprofundamento aí das contribuições de Vygotsky para o currículo, é trazer aí alguns elementos de formação aí da periodização do desenvolvimento humano, das crises da zona de desenvolvimento proximal, as questões da linguagem, pensamento, biologia, corpo e mente, social e biológico. Desenvolvimento e linguagem são elementos fundamentais aí da perspectiva dos estudos do desenvolvimento humano no teórico, na teoria histórico-cultural de Vygotsky. E aí nós temos Piaget, como ele traz os 4 elementos aí, também é bacana dar uma olhada, dar uma estudada mais aprofundada aí sobre os 4 elementos ali, sobre os 4 estágios de desenvolvimento humano, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, e trazendo esses elementos de Piaget. E aí, dentro do currículo aí de Joinville, eu trago novamente sobre as 10 competências, tá? Bem amarrado aí no documento de Joinville, trazendo as competências gerais da educação. As competências gerais da educação. Então, as competências gerais aí da educação, eu tenho conhecimento, eu tenho, juntamente com o conhecimento, que é valorizar e utilizar aí os conhecimentos de uma forma de interação social para entender e intervir nessa realidade, eu tenho o pensamento científico crítico criativo. Pensamento científico crítico. Pensamento científico, se eu tenho conhecimento para intervir nessa realidade, nessa sociedade que seja justa, democrática e inclusiva, eu tenho a perspectiva também da educação
na condição de pensamento crítico, científico e criativo, trazendo aí para investigar, para elaborar, para constituir, para criar soluções. Eu preciso fomentar sujeitos de aprendizagem em que consigam intervir na realidade, trazendo elementos de solução. E trazendo nesses elementos, eu trago novamente os eixos norteadores da educação, no princípio ético, estético e político. Eu tenho a competência, a terceira competência, que me traz o que? O senso estético e repertório cultural. Então, o senso estético que vai me trazer o quê? E de repertório cultural. Nossa, mas a educação está cada vez mais complexa. Esse é o espaço que a gente precisa, não de uma forma 100% que a gente vá conseguir alcançar todos esses objetivos 100%, mas eles precisam ser transversalizados dentro dos objetivos de aprendizagem da educação. Que é o quê? Esse intento é justamente o quê? Para participar de práticas diversas. Se é o senso estético, é o estético da ludicidade, da criatividade, da criticidade e trazendo o quê? A produção artístico-cultural. Não como um corpo que apenas é cognitivo, mas que as expressões culturais também fazem parte desse conhecer, desse pensamento científico. E, dentro dessa perspectiva, eu tenho o quarto elemento das competências gerais, que é a comunicação. E essa comunicação, trazendo elementos aí de uma comunicação que vem reverberar a expressão, atitude, informações, ideias, argumentos, sentimentos e com eles trazendo aí fomentar esse sentido da vida, esse sentido das relações que levem ao elemento mútuo, ao elemento de conseguir considerar todas as práticas sociais, enquanto conhecimento, enquanto pensamento, senso estético, e trazendo junto, trago um quinto elemento, que é o elemento cultura digital. Já foi falado ali do pensamento científico e o digital, que está cada vez aí com a automação dos sistemas, a automação aí de muitas práticas sociais. Eu tenho a cultura digital, que é justamente de trazer aí, acessar e disseminar essas informações, produzir elementos que sejam favoráveis ao conhecimento e resolver situações, problemas do dia a dia, não somente resolver situações, problemas abstratas de um livro didático, mas colocar em pauta aí nas instituições a realidade da sua comunidade, do seu entorno. E a autogestão, o que é essa autogestão que eu também vivo falando, que é o que? Fazer dos problemas, criar soluções, e não somente trazer as situações problemas, mas criar soluções, autonomia de responsabilidade e consciência social. Principalmente o que está trazendo muito aí a questão da consciência ambiental, dessa preservação, dessa conservação e pensar nesses elementos para que ele se prolongue aí por outras gerações e que se construa uma consciência também ambiental nessa autogestão. E o sétimo elemento das competências gerais é o quê? É trazer a argumentação. Eu consigo argumentar quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho pensamento, quando eu tenho uma comunicação, eu consigo argumentar, trazer ideias, trazer soluções, trazer competências para que vá trazer um pensamento ético. Então, o ético, o estético e o político estão sempre aí relacionados nas nossas posturas, nos nossos conhecimentos de educação. E o autoconhecimento e autocuidado, o autocuidado também está aí nesse autogestão. Se eu tenho esse cuidado com o social, se eu tenho esse cuidado com as relações, eu tenho esse autocuidado também para cuidar da nossa própria saúde física. Eu trabalho muito, eu não tenho tempo, a educação, a escola tem me consumido. A questão, isso também a gente precisa relacionar, esse autocuidado para as nossas crianças, criar organização, criar movimentos
de estudo, de atividade, que também está aí relacionado com os documentos oficiais da educação, desse autocuidado consigo. O que a gente tem visto muito, né, ultimamente, essa questão de desrespeito com o coletivo, desrespeito com o outro, e aí nós temos uma das 10 competências, a empatia e a cooperação, de saber que o outro pensa diferente de mim e que eu preciso considerar esse outro pensamento e trazendo argumentação, e trazendo esse acolher e valorizar essas opiniões, essas argumentações diferentes que fazem parte do outro, essa empatia. E a gente vive um momento de intransigência coletiva, onde o que pensa diferente de mim vem justamente na contramão e age como um movimento de conflito. E pelo contrário, o próprio documento traz aí que a gente precisa ter esse entendimento de empatia e cooperação. E nessa empatia e cooperação, eu trago o último elemento aí das competências gerais da educação, que é justamente a autonomia. Se eu tenho conhecimento, se eu tenho o ético, o conhecimento ético, a autogestão, a argumentação, sentimentos da cultura digital, eu tenho, por último, aí como e não tão menos importante, a autonomia. Se eu sei da onde vai o meu direito e aonde finaliza o meu direito e começa o do outro, eu tenho autonomia, sim, dentro das argumentações, de tomar decisões. E essas decisões que vão ser aí para colaborar com o movimento de sermos solidários, com o movimento de sermos democráticos, com o movimento de termos essa possibilidade de pensar nesses sujeitos inclusivos, que a sociedade é plural, que a sociedade tem pensamentos, atitudes e verbalizações diferentes. Então, essa autonomia de pensar e respeitar esse outro. E aí? E o currículo aí de Joinville, o que tem pensado nessas possibilidades? Eu trago aqui na tela para vocês perceberem o que está entrelaçado aí nos temas contemporâneos da educação no currículo de Joinville. O currículo de Joinville tem trazido, no contexto da educação básica, a educação para o trânsito, a lei de 1997, os direitos da criança e do adolescente, o ECA, de 1990, temas contemporâneos relacionados aos processos de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, 2003, os temas contemporâneos com a educação ambiental, aquilo que eu comentei anteriormente, no parecer na educação ambiental pela lei de 1999, pelo parecer de 2012 e pela resolução de 2012. Então, eu tenho aí como temas contemporâneos de Joinville também a educação ambiental. A educação, a ERER, a educação das relações étnico-raciais e ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena. E também das contribuições dos povos europeus, que está lá no artigo 26 da LDB. Dentro dos temas contemporâneos do currículo de Joinville, eu tenho saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho com ciência e tecnologia e diversidade cultural. Então, essa saúde familiar também, então, tentem se apropriar bem dessas condições dos temas contemporâneos do currículo de Joinville. Pode sim. Quais são os temas? Os temas contemporâneos, eles não têm um componente curricular específico, eles não têm uma disciplina, uma área de conhecimento específico, mas ele é transversal, ele transversaliza todas
as áreas do conhecimento, que são 5, né? As linguagens, a matemática, as ciências humanas, as ciências da natureza, a humanas e da natureza, e o ensino religioso. Então, dentro dessas 5 áreas do conhecimento, eu tenho os temas transversais, os temas contemporâneos, transversais, e principalmente esses elencados aqui nessa tela, que dizem respeito à organização do currículo de Joinville. E aí eu tenho a educação em direitos humanos e a educação alimentar e nutricional. Então, esses são os temas contemporâneos do currículo de Joinville, trazendo aí na sua base, no seu currículo de educação, que eles se transversalizam nas 5 áreas do conhecimento e nos 9 componentes curriculares. Certo? Então, não há um componente curricular específico para trabalhar os temas contemporâneos, mas ele se transversaliza em todas as práticas, em todos os temas, em todas as áreas do conhecimento, em todos os territórios aí de conhecimento. Os temas contemporâneos, eles se transversalizam aí entre educação ambiental e estatuto do idoso, o que reverbera ali no que vai ser as relações étnico-raciais, da saúde, da sua saúde, e o que a gente viu aqui nas competências gerais da educação, a educação alimentar. Então, todas elas estão relacionadas aí ao bem-estar social e ao respeito à coletividade. E dentro desses temas contemporâneos, no que eles reverberam aí numa problematização dessa realidade e trazendo as situações de aprendizagem, nessa transversalidade aí que supera essa concepção segregadora, que supera essa visão homogênea, mas trazendo situações aí de conhecimento para uma visão sistemática da sociedade, trazendo essa integração de habilidades, de conhecimentos, de competências, de currículo, de resolução de problemas. E trazendo também essa problemática, trazendo uma promoção de processos educativos. Tenho a transversalidade das competências e tenho a transversalidade dos temas contemporâneos transversais aí do currículo, trazendo esse continuado de educação, um conhecimento como uma convivência coletiva social de respeito. Então, considerando esses aspectos aí de currículo, de temas contemporâneos transversais, de contemporaneidade, de respeito, de competências, eu trago uma questão para a gente avaliar esses processos, como que esses processos se entrelaçam dentro do campo de avaliação. E aí, eu tenho aqui, considerando os objetivos e as funções da avaliação, assinale a opção correta. São questões da SEBRASP para a gente pensar como é a formulação de uma avaliação da banca em específico para o concurso público de Joinville. A opção A. A avaliação não é um fim, mas um meio. Para o aluno, é um meio de superar as dificuldades e continuar progredindo na aprendizagem. Então, a avaliação. B. Avaliar é um processo descritivo, pois não pressupõe julgamento a partir de uma escala de valores. C. A avaliação deve ser usada apenas para medir o conhecimento dos estudantes? Não, a avaliação tem um aspecto formativo, diagnóstico, consultivo.
Para avaliação, o professor deve adotar provas e ditados, pois esses instrumentos são únicas formas de o aluno demonstrar o conhecimento adquirido. Não há nenhum documento macro de diretrizes curriculares que me diga qual a estratégia, se há uma estratégia única de avaliação. Pelo contrário, a LDB diz, e as diretrizes curriculares, que a avaliação ela precisa ser múltipla, diversa, justamente para demonstrar o conhecimento adquirido e quais são as estratégias de alcançar o ensino-aprendizagem. E, depois de feita a avaliação com os alunos, o professor deve evitar devolutivas, mas se o processo de avaliação é justamente para buscar compreender quais são os processos de aprendizagem, eu preciso, sim, das devolutivas sobre o processo de cada aluno. Então, eu considero que a avaliação, eu tenho nessa questão, que a avaliação não é um fim, mas sim um meio. Um meio para quê? Para superar as dificuldades e continuar progredindo na aprendizagem, dando devolutivas, percebendo quais foram os conhecimentos adquiridos, para medir esse conhecimento, quais os processos que serão mais pertinentes ao encontro da aprendizagem. Ele pode ser, sim, também um processo descritivo, não único, mas que vai agregando ao conhecimento, ao foco principal. E aí, eu tenho, nesse intento aqui sobre a avaliação, eu tenho justamente de como que essa avaliação ela vai se constituindo nesse espaço educacional, que não é apenas de medir conhecimento, mas ele é um suporte, ele é uma estratégia para que nós, professores, consigamos elencar as possibilidades de pensar como que as estratégias serão efetivadas para o processo de aprendizagem e conhecimento dos saberes. E aí, lá no currículo, na página inicial, na sua apresentação, ele diz o currículo ele tem uma concepção de organização dos espaços escolares. Que organização é essa dos espaços? Ele não acontece exclusivamente nesse quadrado. A educação ela não acontece simplesmente, puramente, nas escalas geométricas de uma sala de aula, mas ela acontece sim, ela amplia e ela diversifica quando eu tenho tempos e espaços diferenciados dos curriculares, incluindo o quê? Outros espaços. A Letícia era muito considerada, é até hoje considerada, como a enlouquecida dos espaços abertos, de levar muitas crianças para fora da instituição. Por quê? Porque justamente nós temos pesquisas atuais que dizem o quê? Que a educação ela se amplia por esse mundo que reverbera dentro da instituição também. Não dentro da instituição como em paredes, mas dentro da instituição, quando eu digo um currículo que ele é com acúmulo historicamente produzido, sistematizado dos conhecimentos. Então, nesse mundo sistematizado dos conhecimentos, eu tenho um mundo que se reverbera nesse sistematizado. E esse mundo ele precisa ser experimentado, ele precisa ser vivido. E dentro da concepção aí de espaços e organização no currículo de Joinville, ele traz muito bem colocado que proporcionar ambientes nesses espaços, ambientes seguros, acolhedores e que sejam significativos. E nessas significações é trazer esses sujeitos, a demanda desses sujeitos que consolidem sempre, todas as vezes, a gente pensa justamente o quê? Trazer essa experienciação, essa criação, essa inovação, essa pesquisa, trazer elementos, quando eu digo aqui o pensamento científico, quais são aquilo que é próprio dessa região, que consegue trazer enquanto conhecimento, trazer a elaboração de um conhecimento por estratégias próprias, advindas aí do seu conhecimento. Então, promovendo essa efetiva aprendizagem. E aí no seu currículo de Joinville está bem pontuado
que esses espaços, que se supera esse isolamento das paredes e trazendo o quê? Pessoas, trazendo a compartimentalização dos conteúdos, trazendo que se supere essas disciplinas isoladas, que supere justamente o isolamento dessas pessoas, que as pessoas vivam esse contexto mais amplo, que vivam, né, e o município aí de Joinville é amplo, tão amplo, que há uma possibilidade de se pensar aí esse romper com esse compartimento encaixotado, que se amplie, se signifique esses espaços, trazendo aí para outros espaços de organização. E dentro dessas organizações aí de espaços e tempos, eu tenho uma organicidade, eu tenho uma sequencialidade e eu tenho a articulação entre as etapas da educação, que é um conjunto aí de processos que se constituem aí essa organização, é justamente o quê? Lá nessa organização de espaço, o currículo me traz o quê? Um espaço acolhedor, seguro, que promova a aprendizagem. E dentro dessa organização, dessa sequencialidade, além de assegurar essa acolhida, é que assegure à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto, já que a gente tem aí nas etapas da educação o ensino, educação infantil, fundamental e educação de jovens e adultos, que de qualquer condição que assegure, que acolha a aprendizagem desses sujeitos em qualquer situação, trazendo que uma formação comum para a vida, uma formação do exercício da cidadania e trazendo também esse desenvolvimento integral, um desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, motor, que amplie já nesses espaços, já que eu estou ampliando para fora da instituição, que amplie também essa integralidade de formação, trazendo como finalidade nesses seus objetivos, aí os princípios e objetivos da educação, das diretrizes curriculares nacionais, é destacar justamente que haja essa transição das etapas de uma forma que não haja rupturas, que não haja tensões, mas que tenha uma transição, que haja, porque no nosso documento até do território catarinense, aí o currículo do Estado, que serviu também como suporte aí dos currículos municipais, é que essa educação aconteça de forma espiral num processo formativo e que não haja esse sentimento de aqui, na primeira etapa, acontece dessa forma, esses são os percursos da educação infantil. Quando faz a transição para o fundamental, que tem aí, que assegurem aí uma continuidade. E essa continuidade requer também o quê? O que está lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que é justamente o quê? A indissociabilidade do cuidar e do educar durante toda a educação básica. E que tenha aí a particularidade das aprendizagens e do desenvolvimento, sempre buscando aí esse entrelaçar aí desses cuidados, dessa indissociabilidade aí dos aspectos de cuidar e de educar. E aí eu vou trazer uma questão da banca Sebrasp para a gente pensar sobre os professores. Os professores têm várias responsabilidades profissionais. Conhecer bem a matéria, está lá também dentro da Base Nacional Comum de Formação dos Professores, que é o quê? O conhecer, o engajamento, é o conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento, que é o quê? Trazer, conhecer bem a matéria, saber ensiná-la, ligar o ensino à realidade do seu aluno e ao seu contexto social, ter uma prática de investigação, de pesquisa do seu próprio trabalho. Há, todavia, outra importante tarefa, nem sempre valorizada, a de participar de forma consciente e eficaz nas práticas de organização e de gestão da escola, gestão democrática.
José Carlos Libânio, Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização. Considerando-se o texto precedente, bem como o papel político-pedagógico e a organicidade do ensinar e do aprender, é correto afirmar que, cuide bem porque muitas questões é para assinalar o não correto. É correto afirmar que os professores têm a obrigação de assumir cargos diretivos e de coordenação escolar? Não. Não há obrigação. Todas as pessoas que trabalham na escola realizam ações educativas e, por isso, atuam de forma igual, com as mesmas responsabilidades? Não. Todas as pessoas, sim, trabalham na escola, todas que estão dentro da escola trabalham, realizam ações educativas, mas não são as mesmas responsabilidades. Então, por isso, eu desconsidero. As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas pelos professores em sala de aula são independentes das práticas de gestão? Não. As práticas de gestão trabalham concomitantemente com o processo de ensino-aprendizagem. E as metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas pelos professores, elas não são independentes. Elas precisam e estão todas interligadas pelo projeto político-pedagógico. Participar da gestão e organização escolar significa assumir cargos ou funções que extrapolem o exercício da docência? Não. Trabalhar, participar na gestão e organização escolar é aquilo que nós trouxemos anteriormente da proposta do projeto político-pedagógico. É participar, sim, da gestão, sabendo quais são os principais pontos do processo de ensino-aprendizagem. E cabe ao professor estabelecer relações entre as decisões do sistema escolar e das decisões da escola. Então, nessa questão aqui é bem bacana a gente pensar justamente o quê? O papel da escola, o papel do professor, o que diz lá na investigação do seu próprio trabalho, um professor investigativo, é trazer o quê? Conhecer o projeto político-pedagógico, ter participado dessa constituição desse documento, que ele é um documento singular de forma micro da instituição, e nessa gestão eu ter essa relação que a gestão da escola é concomitantemente relacionada ao plano docência, ao plano de aula, e que nesse viés, nessa relação, eu tenho um objetivo central, que é a aprendizagem dos alunos. Então, cabe ao professor, sim, estabelecer relações entre as decisões do sistema maior, do sistema de educação aí do município, e também as decisões da escola. Então, é nessa relação aí que a gente traz um pouquinho para pensar essa formação e essa organização. E dentro dessa organização que a gente trouxe aqui das tecnologias, o currículo de Joinville também traz. Também traz o quê? Quebrar paradigmas. O que é quebrar as tecnologias? O que eu falei aí no último encontro online aí, é fomentar as aprendizagens. A tecnologia, eles sabem, eles nasceram com o celular na mão, eles estão com o celular o tempo todo na mão, jogando, conversando, dialogando? Não. O que é essa tecnologia? O que vai me fomentar a aprendizagem do que não é apenas consumir as tecnologias. Ah, na minha casa eu tenho uma Alexia, na minha casa eu tenho uma cortina automatizada, na minha casa é trazer dentro das competências, eu trazer essa tecnologia para resolver situações, problemas sociais. É trazer essa tecnologia como um arcabouço de conseguir me ajudar a ser crítico desses processos de informação. Esses recursos digitais como multimeios, né? Quais são essas estratégias? Multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações, áudios, vídeos, fotografias, todos eles no cunho, na intenção de solucionar problemáticas educacionais, também como problemáticas sugeridas aí
das linguagens, da matemática, das ciências humanas, das ciências naturais, trazer esses elementos tecnológicos como um suporte para, até nas avaliações, aí, nas estratégias de avaliação, porque não tem o que a gente viu na questão anterior, a estratégia de avaliação não é cartesiana, não há um único método, não há uma única estratégia de pensar essa estratégia de ensino e avaliação. Quais são as modalidades que estão aí relacionadas com o currículo de Joinville? Vou colocar aqui, que além das competências, vamos colocar aqui numa caneta vermelha, quais são as modalidades da educação básica de Joinville. As modalidades eu tenho a educação especial, além da educação especial de estar nessa relação com os sujeitos, eu tenho a educação de campo, eu tenho a educação quilombola, e a educação de jovens, adultos e idosos. Educação de jovens, adultos e idosos. Não é só EJA, mas a educação de jovens, adultos e idosos, que traz um pouquinho aí, eu vou trazer um pouquinho do que é essa relação aí da educação especial. Aí nós temos vários documentos trazendo do que é. Em 2015 nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, trazendo também esses sujeitos da educação especial, que no artigo 59 lá da educação especial, ele traz o quê? Qual é esse público-alvo? Que ele vai trazer a organização de currículos, de métodos, de técnicas, recursos educativos e organização para atender aí às necessidades da educação especial, que é o nosso primeiro, que foi o nosso primeiro pontuado aí da educação, das modalidades da educação do sistema aí de Joinville. A mesma direção que eu falei anteriormente da Lei Brasileira de Inclusão, que traz aí, que reafirma que a educação, ela constitui um direito da pessoa com deficiência. Então, o nome correto que utilizamos aí da educação especial é a educação para pessoas com deficiência. Essa é a nomenclatura correta aí, já apresentada pela LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146 de 2015. E lá no artigo 27, ele reafirma esse direito da pessoa com deficiência, assegurando o quê? Um sistema educacional inclusivo, um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, principalmente também considerando aqui a educação de jovens e adultos e idosos, com habilidades e talentos aí sensoriais, intelectuais, sociais e cognitivos. E de acordo aí com a política de educação especial, nós temos aí o AE, o atendimento educacional especializado, que vem aí no currículo também sendo apresentado pela política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, lá de 2008, trazendo o atendimento educacional especializado, que é um setor aí que vem de uma forma a complementar ou suplementar as ações pedagógicas. Cuidem que a banca gosta de dizer que ela é para substituição e não é. É uma ação, esse espaço de AE é de complementar e para favorecer ao quê? Qual é esse espaço do AE? Ele é um espaço para identificar, para elaborar e organizar recursos pedagógicos que vêm de acessibilidade aí para eliminar, não é para amenizar as barreiras, eliminar as barreiras de acesso ao ensino educacional, eliminando essas barreiras para apoiar e favorecer justamente aí o conhecimento e a plena participação das pessoas com deficiência nesse contexto das escolas. Então, essa regulamentação do AE,
do atendimento educacional especializado na perspectiva da educação inclusiva justamente é o quê? É um apoio, é uma ação complementar ou suplementar, justamente para eliminar as barreiras da participação dos sujeitos na educação. Aí, na rede municipal de Joinville, tem o desenho universal para aprendizagem. Aqui na educação especial, desenho universal da aprendizagem, o DUA. Achei muito bacana quando eu vi isso no currículo aí de vocês de Joinville, porque ele diz o quê? Que é justamente esse espaço, é um desenho universal para a aprendizagem, é referência para qualquer ação dentro do contexto escolar. Qual é o fundamental aspecto dessa relação? É a importância de se garantir a acessibilidade, é a importância de se garantir a esse acesso, essa acessibilidade ao currículo, o currículo formativo aí para os sujeitos aprendizes, comum a todos, na perspectiva de ampliar as possibilidades quanto aos recursos. Então, eu tenho a educação especial enquanto perspectiva da educação inclusiva pelo espaço de AE e juntamente aí em Joinville, eu tenho o DUA, que é o desenho universal para a aprendizagem, que vem garantir, ampliar aí as possibilidades quanto aos recursos, técnicas, estratégias utilizadas para esse contexto educacional, de modo a complementar essas características, a contemplar esses recursos e as necessidades dessas pessoas com deficiência e interesse de todos os estudantes. Os métodos, os objetivos, eu vou trazer aqui na tela para vocês. Os objetivos do DUA, quais são esses objetivos? Melhor para vocês entenderem aí. Os objetivos é identificar com precisão e clareza o que se pretende que os estudantes aprendam, estratégias para pensar flexíveis e diferenciados modos de proporcionar experiências, atenção para os diferentes modos como os estudantes se envolvem e realizam tarefas propostas. Deem uma olhadinha lá na LDB, no artigo 59, quando ele fala dos métodos, das estratégias para avaliação das pessoas com deficiência, que são diferenciadas, os materiais e os recursos, variados e flexíveis, de modo a oferecer os meios de apoios necessários. E a avaliação, como que é essa avaliação? Ela é fundamental compreender os processos individuais de cada estudante. Em termos do progresso individual dos estudantes, importa, sobretudo, avaliar se realizaram as atividades pretendidas. Então, essa tabela é bem bacana para pensar aí quais são os objetivos e as estratégias do DUA. Muito bacana. E pensando aí nesse DUA, né, no desenvolvimento universal, no desenho universal de aprendizagem, para a gente pensar aí os objetivos, as estratégias, que o desenho universal para a aprendizagem, ela vem justamente nessa importância de garantir aí acessibilidade ao currículo. E a gente já viu aí em outros momentos qual é a formação e a fundamentação desse currículo. A educação de campo, também entrando aqui dentro das modalidades aí de Joinville, ele é uma concepção de lutas sociais, ele é uma concepção que surgiu com as experiências aí das lutas sociais por terra e por educação, e também garantindo esse movimento que iniciou lá no estado do Rio Grande do Sul, entre 1975 e 1985. Então, esses contextos sociais de lutas por terras e por educação, ela vem como princípio de educação de um respeito à diversidade, de valorização dessa identidade, de metodologias adequadas, incluindo aí a educação, um calendário escolar que venha respeitar aí essa organização social desse lugar, do campo, e um controle social de qualidade, trazendo aí
Para a rede municipal, isso é muito importante para vocês, que possui 20 escolas de campo. Aí em Joinville, são 20 escolas de campo, que estão aí divididas e separadas e alinhadas em Pirabeiraba, em Rio Bonito, em Cubatão, Morro do Amaral, Vila Nova e Estrada da Ilha. Então, são 5, 6 regiões que têm as 20 escolas de educação de campo. Isso também pode ser solicitado aí na educação, no processo aí do concurso público. Eu tenho nas tendências, agora eu vou entrar um pouquinho aí nas tendências pedagógicas para a gente ir finalizando esses nossos pensamentos aí do currículo. Eu tenho uma tendência da pedagogia liberal. Então, vou trazer aqui no quadro para vocês. Eu tenho a pedagogia liberal, que ela é dividida em pedagogia tradicional, pedagogia renovada progressivista, diferente da progressista, que é outra tendência pedagógica. Eu tenho a pedagogia renovada não diretiva e a tecnicista. E dentro da progressista, não é a progressivista, eu tenho a libertadora, a libertária e a social crítica dos conteúdos. Quais são as influências na educação dessas tendências pedagógicas? A tendência liberal, ela é conservadora, uma perspectiva conservadora. A tradicional, a renovada progressista, a não diretiva e a tecnicista. E a tendência progressista, ela é uma perspectiva transformadora dos sujeitos. Mas a educação ainda continua permeando por esses dois lugares da educação. As liberais, elas têm uma concepção redentora, concepção reprodutivista e uma concepção renovadora aí das progressistas. Dentro dessas tendências, a liberal tradicional são conhecimentos e valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos. A tendência liberal, então aqui a gente está falando da tendência liberal. Progressivista, os conteúdos são estabelecidos a partir de experiências vividas pelos alunos frente a situações problemas. Temas na renovada não diretiva, na escola nova, temas geradores retirados da problematização do cotidiano dos educandos. E nessas tendências, eu trago alguns teóricos. Então, nós temos a tendência liberal, que é a progressivista, a liberal não diretiva, aqui eu já tenho a progressista, aqui eu tenho a liberal, aqui eu tenho a progressista e a progressista. Aqui só me faltou a tradicional, que também é liberal. Eu tenho Skinner na liberal. Quais são os teóricos que eu tenho? Skinner, Paulo Freire, Carl Roger, e para a libertadora, que já traz as experiências, para a progressista, eu tenho aí John Dewey, Miguel Arroyo e Demerval Saviani. Então, dentro dessas contribuições aqui, dos teóricos, eu tenho as características que me trazem as tendências pedagógicas, das características da relação que é horizontal, da relação que se posiciona como sujeitos do ato de conhecimento. Então, dentro das tendências pedagógicas, por isso que a pedagogia atual ainda se consolida, permeando e transitando pelas duas tendências pedagógicas, a tendência liberal e a tendência progressista, dentro das características alinhadas. E aí, para finalizar, eu trago uma questão para a gente pensar aí nas tendências pedagógicas.
E nessas tendências pedagógicas, que compreendem diferentemente as relações entre ensino e aprendizagem, professor e aluno, escola e sociedade, assinale a opção correta. Aí dentro dessas opções eu tenho o quê? Na tendência tradicional, que está dentro da liberal, o relacionamento professor-aluno é pautado pelo diálogo e pela transmissão dos conteúdos e é realizado de forma reflexiva? Não, a tradicional ela não é reflexiva, ela é de forma vertical e o professor como detentor de todo conhecimento. B. Para a tendência renovada, não diretiva, que faz lá na liberal também, os problemas pedagógicos e sociais são mais importantes, pois eles fortalecem o autodesenvolvimento. Não. Na tendência tecnicista, também liberal, o papel do professor é incentivar a reflexão crítica? Não. A tecnicista, ele é um reprodutor de manuais. Ele vai reproduzir ensinamentos e não tem a reflexão crítica. D. A valorização da escola como meio de apropriação do saber e de transformação social é preconizada pela tendência crítico-social dos conteúdos, da progressista. E a relação educador-educando, defendida pela tendência libertadora, que também é a progressista, pauta-se numa posição vertical, na qual predomina a autoridade do professor? Não, a tendência libertadora progressista também, ele sempre pensa no crítico social dos conteúdos. E na libertadora, ela pensa na reflexão, e não pela posição vertical, que é na liberal tradicional. Então, eu tenho aqui como resposta correta a valorização da escola como um meio. Então, para essas condições de pensar as tendências pedagógicas, eu tenho muito essa repensar, essa reflexão crítica sempre nas tendências progressistas dentro da libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. Então, é nessa condição que eu penso aí as proposições pedagógicas que vêm ao encontro de uma sociedade democrática, justa, inclusiva, de senso estético, de comunicação, buscando elementos aí para pensar essa educação em uma pedagogia que se referencia aí às tendências críticas sociais, buscando compreender aí a qualidade da educação. E assim, a gente finaliza aí o nosso currículo, pensando também o que são essas etapas, pensando aí quais são esses campos, a educação quilombola, trazendo aí educação, quem são as escolas, quem são esses jovens e adultos e idosos da educação aí do município de Joinville, para que a gente deixa essas inquietações para que vocês pensem e tragam elementos de fortalecimento do estudo. E nós, aqui do Energia Concursos, a gente busca justamente trazer alguns elementos fundamentais para se pensar, mas trazendo inquietações também para que vocês consigam trazer o que a banca, que a gente consiga aí levar para vocês o que a banca costuma trazer enquanto relação de estudo, aquilo que é principal. Então fica aí o nosso agradecimento, o nosso desejo que haja uma avaliação, uma prova de concurso tranquila. A preparação já está feita, a sorte vem junto nesse acordo aí junto com o estudo e que você tenha aí garantido o seu lugar no espaço de efetivação do município. E não para por aí. O estudo, a apropriação de conhecimento, o desenvolvimento social permanece continuamente nas relações sociais. Um grande abraço e ficamos até o próximo encontro.